Fala galera, então já estamos simplesmente indo para o quinto episódio de Anos Live. Galera, a gente tem que aproveitar muito porque a gente tá nessa era de Anos Live que se for como originalmente, tá? Foi falado por Scott Gimple, Andrew Lincoln, pela Danai Gurira, a gente tá vendo simplesmente esse evento 6 episódios e é a última vez que a gente vai ver Rick Grimes e Michonne. Eu já não acredito que isso aconteça, mas acho que esse meu acreditar vem muito de uma coisa chamada torcida e passa ainda por uma coisa chamada fio de esperança. Fio de esperança. E galera, ontem, no quarto episódio, que inclusive aqui ó, crítica liberada, aqui tá o nosso grande debate, eu, meu amigo Henrique, junto com todos vocês, onde a gente falou abertamente sobre o quarto episódio e já colocando uma coisa muito importante sobre a live, nosso grande debate. Teremos uma segunda edição agora durante a semana, tá? Quinta-feira, 21 horas, a gente vai ter sim uma live de debate sobre expectativas sobre o quinto episódio, certo? E no domingo, 21 horas, a gente tem nosso grande debate, aquele horário marcado já, 21 horas, junto com todos vocês, certo, galera? Então a gente tem uma segunda live, corre essa semana, quinta-feira, 21 horas. Simplesmente no quarto episódio, a gente passou por aquele turbilhão para entender o que realmente estava acontecendo dentro de Rick Grimes, tá? Porque desde o primeiro episódio, desde a estreia do Anos do Livro, a gente entendeu muita coisa que simplesmente é impossível Rick Grimes ser o mesmo homem que ele era há 6 anos atrás em The Walking Dead. Não tem como esse homem que está no CRM ser o mesmo homem que foi levado lá depois dos eventos da ponte. É impossível. E a gente entendeu a complexidade disso, até onde vai isso. E a questão toda da perda da lembrança do Cal, cara, me pegou violentamente no episódio. Violentamente. Eu coloco, obviamente, uma argumentação muito grande sobre isso aqui no vídeo de crítica, tá? Então eu vou pegar um ponto simples assim. O episódio, ele conversa sobre, obviamente, as três crianças, né? A gente tem o Rick Jr., do Rick Jr. a gente vai pra Jurt, da Jurt a gente chega no Cal. E precisa ser o Cal, sabe? Precisa ser realmente essa força toda, esse impacto emocional dentro do Rick, esse efeito de não ter mais a lembrança do seu próprio filho. E simplesmente ser algo que o CRM, inclusive, o tirou, né? Tirou a lembrança. E eles já fizeram toda a conexão em relação também aos sonhos que ele estava tendo com a Michonne, porque era literalmente esse fio de esperança que ele permanecia ali. E a gente sabe muito bem que essa palavra esperança foi algo que o Rick, ele simplesmente abandona no primeiro episódio, ao final do primeiro episódio, um pouco antes de entrar lá no helicóptero com o Okafor, e acontece tudo o que acontece. E o Cal, a maneira como é retratado no episódio, simplesmente ser algo que a Michonne, ela consegue, depois de uma batalha fenomenal, penetrar naquela armadura ali que o Rick tem e conseguir fazer com que ele falhe. E daí tem um aspecto que, tanto no vídeo de crítica, ontem na nossa live e agora eu vou trazer de volta assim, todos nós temos, né, as nossas dores e as nossas dores como consequências e a gente sabe muito bem que tem coisas que acontecem com a gente que a gente simplesmente guarda e a gente tem essa grande dificuldade de conseguir explanar, de colocar isso realmente, né, para qualquer pessoa que for. E quando a gente coloca isso, vem essa dor extremamente forte, né? Então, o que acontece com o Rick Grimes e toda essa perturbação que o acompanha por todos esses anos, que inclusive, né, tem a questão toda, inclusive, dele tirar a sua própria mão, tá tudo colocado junto, né? Mas eu realmente não esperava que eles fossem chegar nessa lembrança até o Cal. E a maneira como é utilizado no episódio, cara, vou repetir, me quebrou completamente no episódio a maneira como eles usam essa lembrança e simplesmente ele perder a imagem do próprio filho. Ele não ter mais isso. E isso colocar ao mesmo tempo junto de tudo que ele estava passando dentro do CRM e o tempo passa e as coisas apenas pioram dentro da sua imaginação. E, cara, é muito forte, muito forte. Também tanto quanto a Michonne entregar para ele o desenho do Cal, colocado pelo artista no celular e isso tudo ficou assim, ó, muito perfeito. Isso bate novamente, né? Ontem a mídia americana, após a exibição do quarto episódio na MCTV americana, ela simplesmente começou a trazer assim, ó, não só a grata surpresa, obviamente que eles já sabiam, né, galera? Porque eles já tinham visto os 4 primeiros episódios do Anos do Livre,
Então eles já sabiam que tinha essa questão do Cal. Só que, a partir que o episódio é exibido realmente na TV americana, que isso pode ser feito uma matéria sobre, né? Isso é tem um grande teor de spoiler ali colocado, então obviamente que isso não entrou em nenhuma primeira impressão, muito menos crítica, já saída desde lá antes, no início de fevereiro. E simplesmente trazendo novamente a discussão do erro que foi a morte do Cal. Então, essa passagem assim, eu vou trazer bem sucinta, tá? Realmente, cara, quanto mais passa o tempo, essa morte do Cal, ela fica completamente desencaixada em todos os eventos, assim. Por mais que The Walking Dead depois, né, já sob o comando da Angela Kang, traduziu o Cal para a Judith, colocou toda, né, essa questão de ter um Grimes ali focado no crescimento da Judith por causa da passagem de tempo após a saída do Rick e tudo mais. Mesmo assim, cara, o Cal, ele representava muita coisa e muitas possibilidades. Porque vamos entrar numa questão muito clara sobre o desenvolvimento da série que estava acontecendo em sétima e oitava temporada, tá? Que é o momento de maior erro que aconteceu dentro de The Walking Dead. É o momento que muitos fãs pararam de assistir simplesmente The Walking Dead. E ali tem uma questão toda que o Andrew Lincoln, ele não surgiu com a ideia dele, né, de sair da série, passar um tempo maior com seus filhos, estar junto no crescimento dos seus filhos. Não foi algo, né, que simplesmente surgiu encerramento de gravações de oitava temporada para a nona temporada. Não foi. Era um assunto que já estava acontecendo. Isso o próprio Andrew Lincoln já falou, inclusive agora nas entrevistas coletivas promocionais para The Ones Who Live. Ele fala sobre isso novamente. Então, já se sabia. Então, todo o planejamento que tem de tirar o Cal ali para dar um peso dramático para os eventos que estavam acontecendo na oitava temporada é um erro fenomenal porque tu já sabia que tu ia perder o Rick. Tu não teria o Andrew Lincoln nessa continuidade, entendeu? Então, tu teria que, na verdade, dar um crescimento maior para o personagem do Cal, independente se tu ia ou não fazer isso com o ajuste também com a passagem de tempo. Né? Porque o Chandler Riggs, né, ele já não era mais uma criança no momento que ele sai de The Walking Dead, né? Ele já estava sendo ali, cara, um adolescente, um homem, simplesmente, entendeu? Ele não tinha mais aquele teor criança. Então, ele podia assumir muito bem esse papel de Rick Grimes ali e dar muita força para elementos que o Cal carregava dentro da série. Muitos elementos que o Cal carregava dentro da série ali. Então, não adianta, galera. Não adianta a maneira como eles tentaram, com a Judith, consertar o que aconteceu com o Cal. As escolhas feitas ali, elas são realmente implicativas para tudo que acontece. Mesmo que agora tem essa questão toda de dar esse peso todo dramático, e isso é muito importante acontecer e da forma que acontece, porque tem um peso gigantesco. Por quê? Porque nós, espectadores, a gente tem essa ligação por completo com o personagem do Cal, né? A gente viu ele crescer simplesmente em The Walking Dead, a gente viu também o personagem crescer com importância, a gente viu ele passar por várias coisas, a gente viu nessa temporada ele ter muita importância. Não adianta, o Cal, ele tem uma ligação com os espectadores de The Walking Dead que refletem também junto com todo o conflito muito bem organizado nesse momento de quarto episódio, pela verdade do que é que estava acontecendo nessa perturbação de Rick Grimes. E galera, tem, já abre aspas, simplesmente, que eu tô trazendo aqui, ó, nesse momento primeiro do Scott Gimple, tá? Ele falando sobre que o Rick perdeu a Michonne e depois ele se perdeu, né? Ele perdeu uma certa perspectiva e uma capacidade de abordar as coisas com um certo destemor que talvez ele não possua atualmente, apesar de todas as coisas que perdeu. Porque ele está vendo essa coisa que ele deixou ir, tudo dele. Essa coisa simplesmente está colocada aqui, né, como, cara, a sua vida toda por completo que ele tinha. Ela está bem na frente dele e ele está com ela. Isso significa que ele vai perder ela e isso acaba atrapalhando tudo. Começamos com raiva, mas ao ver o medo e o trauma, ela percebe, você não é quem era, mas posso lembrá-lo e levá-lo você de volta. E isso aqui também é algo muito importante, galera. Muito importante. Porque até ontem, durante a nossa live, o Eduardo trouxe, né, essa questão do... Pô, o Rick estava começando já a cansar dessa maneira toda, como ele tinha essa recusa, e, né, por causa dessa perturbação por completo. E isso também, para mim, acredito que tem que acontecer. Ele precisa ser dessa forma, por causa de todo o tempo, por causa de todos os eventos que levaram a ser assim nesse momento. E a desistência da Michonne, depois a tentativa dela novamente por outros caminhos, entendeu? Até conseguir entrar nessa armadura do Rick,
é muito importante que seja difícil, que seja complicado e que tudo isso que a gente viu dessa perturbação, cara, tá completamente explicado. Mesmo que o quinto episódio, eu ainda não acredito que a gente vai ver o Rick antigo que a gente acompanhou por anos e anos em The Walking Dead. Pra mim isso é muito no sexto episódio, porque tá dito já que a gente vai ver aquele Rick vermelho, aquele Rick que vai sair, cara, atrás de todo mundo. A gente vai ver isso também. Só que não acredito ainda que seja no quinto episódio. Que no quinto episódio, pra mim, muito claramente vai ter algo que vai separar o Rick e Michonne para esses eventos no última vez, né? O título do último episódio. Realmente a gente vê essa questão toda do Rick lá, voltando, cara, com aquela força toda que a gente sabe que ele tem, que ele é um grande líder e um grande, cara, combatente, principalmente para defender tudo que ele acredita e todos que ele ama. Então é simplesmente isso, tá? Deixa eu colocar também aqui, ó, frases de Danai Gurira, tá? O mais importante é que eles precisam descobrir a verdade uns com os outros. Isso é quem eles são. É esse tipo de amor louco que eles têm um pelo outro que faz com que esse momento ganhe vida e permita que ele finalmente rompa as paredes da própria prisão que esteve por causa desse trauma de todo esse cativeiro que ele viveu. Então, galera, simplesmente teremos vídeo todo dia aqui no canal. Lembrando que a gente tem uma segunda live a partir dessa semana. Quinta-feira, 21 horas, eu e meu amigo Henrique teremos um grande convidado também presente junto com a gente para já poder, cara, falar sobre os 4 primeiros episódios e principalmente expectativa. Vamos teorizar muito sobre o que vai acontecer no próximo domingo, porque no próximo domingo, galera, vou assistir aquele episódio magistralmente, cara, legendado pelo grande Guilherme Catai. Crítica completa, liberada antes do meio-dia já aqui no canal da Take. Depois já tem um vídeo com tudo sobre o 1x6, simplesmente o último episódio de The Ones Who Live. Tomara que seja da sua primeira temporada. E de noite, 21 horas, nosso grande debate, eu e meu amigo Henrique, falando tudo com vocês abertamente sobre o que aconteceu no quinto episódio. Não esqueçam sempre, galera, de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.